de Frente. Olá, senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos. Você está no Linha de Frente, eu sou o Ricardo Ventura. Aqui nós debatemos sobre política, comportamento e tudo que bombou nessa semana, inclusive culinária. Alessandro Negão, você cozinha? Oh, e muito. Mas sou eu quero... bom, não vou mentir. Sou bom. Então eu quero que você, como mestre cuca, você vai analisar essa mistura, esse prato, esse quitute que Lula lançou. Para comemorar a chapa entre Alckmin e Lula, ele fez um risoto de Lula com chuchu. E aí, o que você acha dessa mistura Lula e Alckmin? Para quem não tá entendendo o que o Ventura tá falando, é uma das coisas mais vergonhosas que a gente já viu na política brasileira. O Alckmin, ele não pôde ir. Eu não sei se ali foi o lançamento, mas foi mais um discurso que o Lula fez para os amiguinhos dele, porque é só o que o Lula consegue fazer. Ele ainda não pode tomar um café na rua, desde que tenha os militantes no bar onde ele for tomar um café, então ele só se reúne com os militantes. Alckmin não pôde ir, porque Alckmin, infelizmente, está com Covid, e seria muito legal que ele pudesse estar lá para a gente poder ter aquela foto do Alckmin com os militantes do Lula que sempre xingaram ele dos piores nomes do mundo, nomes esses que hoje o Bolsonaro está pegando para si, né? Porque hoje eles xingam o Bolsonaro dos mesmos nomes que um dia xingaram o Alckmin, mas agora o Alckmin é amiguinho. Alckmin fala para o Lula e para todo mundo que quisesse ouvir que ele, chuchu, seria uma ótima mistura junto com o Lula, mas nada mais é do que uma vergonha alheia. Alckmin, que já esculachou o PT de todas as formas. Alckmin, que já brigou com Fernando Haddad por rede social, dizendo que Fernando Haddad ia pegar conselhos na penitenciária. Hoje, Alckmin é amiguinho do Lula. E eu vou te falar uma coisa, viu, Ricardo? O Lula tá salvando o Alckmin. Porque se não fosse o Lula... E olha como é a reviravolta do Brasil, né? Quem escreve o roteiro do Brasil? As pessoas teriam esquecido do Alckmin? Teriam esquecido do Alckmin. Infelizmente, teriam esquecido do Alckmin. Você acha que, então, o Lula foi, assim, O Lula foi a boia de salvação. A boia de salvação. O Lula foi a boia de salvação do Alckmin. E olha que ponto você chega quando a sua boia de salvação é o Lula. Que aí você pensa, pô, às vezes sei lá, talvez afogado não seria tão ruim. Você concorda, Cabeça, com isso daí? Olha, eu vou ficar na parte culinária, mas menos arriscado. Eu nunca ouvi falar desse prato. Olha, Nem eu. Já frequentei restaurante, eu não sei cozinhar, não cozinho, mas nunca ouvi que combina Lula com chuchu. Então, eu acho que fica um prato, a meu ver, sem graça, um atrapalha o outro e também é totalmente inusitado. Então, eu acho, na verdade, Lula com chuchu, um prato estranho, que não combina, e que o sabor não é muito bom. Cara, eu quero saber o seguinte de você. Você acha que é muita falsidade, assim como no prato, né? Que não dá para misturar Lula com chuchu. Você acha que essa mistura na política é um grande fake news? Fake news não é, infelizmente. Seria bom se fosse, né? Eu acho que é o que o Negão falou, assim, chega a ser um certo desespero, porque quando você vai contra tudo que você pregou a vida inteira para uma aliança que naquele momento vai servir para alguma coisa, quem você era de fato? O que você era antes ou o que você é agora? Eu acho que tem certos valores que são inegociáveis. Então é muito estranho quando você vê pessoas que brigavam tão veementemente no mesmo palanque agora. É uma mistura indigesta, é uma mistura estranha, é uma mistura que deixa os eleitores com certeza com o pé atrás, porque todo mundo aqui sabe que os próprios militantes petistas, muitos são contra essa aliança. Quem votava em Alckmin, não sei quem era, eu nunca votei, mas... não deve estar entendendo nada, então eu acho que, na verdade, está sendo a eleição do absurdo. Tomé, eu vejo, sabe como é que eu vejo isso daí? É intragável, mas eu quero saber de você. Você que está ali, você tem o Nas Ruas, não é isso? E você sente essa vibe, você conversa, a gente estava conversando ali nos bastidores, você faz até algumas pesquisas ali. O que as pessoas, o que o povo está dizendo sobre isso daí? As pessoas estão apáticas que nós estamos vendo no Brasil. A grande verdade é essa. Isso é extremamente indigesto, mas é importante a gente relembrar o passado. Indigesto. Fernando Henrique Cardoso, o homem formado na França, o social-democrata, Alckmin, Serra, eles sempre estiveram juntos.
eles sempre frequentaram os mesmos lugares, eles sempre combinaram o jogo, e hoje nós estamos vendo nada mais do que sempre aconteceu. Essa turma toda unida para poder ter o Brasil na mão deles e o Brasil não voltar para as mãos das pessoas de bem, que é o que a gente vê hoje. O Brasil é outro, e nós não podemos de maneira nenhuma deixar que isso aconteça. Ter Lula novamente como presidente do Brasil seria um tapa na cara do povo brasileiro, uma vergonha para a nossa nação. Vão voltar todos os criminosos que assaltaram nossas estatais, que entraram em todas as nossas instituições, que levaram ideologia para dentro das escolas. E é isso que o povo brasileiro não pode permitir. Esse país vai acabar, nós não vamos mais ter economia, os empresários vão embora, e é isso que nós estamos prestes a ver se a população não se levantar. Se cada um de vocês, brasileiros, não derem a cara para bater, irem para as ruas com as suas famílias, mostrando que as nossas cores são verde e amarela. Nós cansamos de ver tudo isso e está na hora agora de nós tomarmos à frente o nosso país. Ricardo, deixa eu fazer um comentário em cima do que o Tomé acabou de falar. Claro. Que tem mais coisa que é o seguinte. Parece que eles pegaram... Não tem aquela frase que a vida te dá limões, você faz uma limonada? O que dá impressão com Lula e Alckmin é que eles pegaram os limões e espremeram no olho. Entendeu? Porque... E outra, o que mais me dá medo no Lula é que ele tá falando a verdade. Isso. Normalmente a gente tem os políticos em época de eleição que ele mente, ele fala que vai fazer os maiores... Eu vou trazer o mar para Minas, eu vou fazer acontecer. Mas o que mais me dá medo no Lula é que ele está falando o que tem no coração dele. É verdade. Ele fala em regular a mídia. Eu acredito que o Lula, se ele vence, no dia 1º de janeiro ele está metendo o pé na porta da Petrobras e baixando a gasolina para R$4 e só Deus sabe como vai ser isso. A pandemia que isso vai virar, nova pandemia no caso, ele está falando em estocar sobre alimento. Isso a gente vai falar, inclusive, imprimir dinheiro. Hoje nós vamos falar sobre isso, mas eu quero saber o seguinte, até antes de mudar de assunto, só para quebrar um pouco aí o clima e tudo mais, qual seria o prato ideal, então, do brasileiro? Seria a terceira via? Qual que seria esse prato? Pastel de vento? A terceira via não existe, mano. Então é um pastel de vento. Hoje o que a gente tem é Bolsonaro versus Lula. E eu digo mais, o que eu vejo hoje no cenário é Bolsonaro versus o resto. Porque se pelo menos... Porque é só você fazer uma pesquisa rápida entre até os candidatos e perguntar o seguinte, beleza. Mas, legal, eu quero saber... Lula no segundo turno, em quem você vota? Tenta perguntar isso pro Moro, tenta perguntar isso pro Ciro Gomes, tenta perguntar isso para qualquer um outro presidenciável. Eles vão te responder que é Lula. Capês, eu quero saber o seguinte, Capês e Carla... Qual que é o prato que simboliza o Bolsonaro? O prato que simboliza o Bolsonaro? Frango com farofa. Frango com farofa? Não. Churras. Como é que eu vou reduzir o tiozão do churrasco? Ricardo, é meio complicado. O Bolsonaro é simbolizado por arroz, feijão, bife e batata frita, que é o que todo mundo quer pro Brasil, que é o melhor. Não tenha dúvida. Você também tá puxando o saco. Claro, eu iria no churrasco. Não é que eu tô puxando o saco. Não é que eu tô puxando o saco pro Bolsonaro e pro Bolsonaro. Não, eu sou bolsonarista. Tudo bem, mas nem brincando. Assumido. Mas nem brincando. Você assumido, com propriedade. Pelo amor de Deus. Eu quero... Ciro Gomes. É bacalhau aos murros? E aí, Carla, Ciro Gomes encaixa Ciro bem Gomes com bacalhau aos murros ou não? Ciro Gomes é um baião de um. Porque ele tá sempre solitário, batendo em todo mundo e uma pessoa incoerente, na minha opinião. Mas eu quero mudar um pouco, porque é o seguinte... Capês, Você assiste novela, Capês? Eu assistia muita novela na década de 70, até o início de 80. Eu sei todas as novelas das 7 e das 8 que passaram. Sabe por quê? Porque o Brasil... Faz 20 anos que eu não vejo novela. O Brasil é considerado um dos melhores países que produz novela. É verdade. Inclusive, agora nós temos uma que chama Correntes da Paixão, estrelado por Alexandre de Moraes e Daniel Silveira. Como é que tá essa história? E tem uma outra também, que é Balança Mas Não Cai, é o IPI. Ele junto com o Bolsonaro estrelando ali, cai ou não cai o IPI? O que você acha disso tudo? O Alexandre com essa novela que não acaba nunca. Você falou Correntes da Paixão. Tornozeleiras da Paixão. Também, pode ser. E aí? Bom, isso não parece novela, tá parecendo mais um torneio de MMA, né? Em que estica a corda daqui, estica dali, no ringue, todo mundo peleando. E quem tá pagando a conta é a população. Porque o país está parado, vendo esse monte de debate inútil, de afirmação de poder de lado a lado, e o que é necessário não está sendo feito, que é dar segurança jurídica
diminuir o nível de interferência do judiciário nas questões, que trava muitas vezes a economia, o desenvolvimento econômico, a pauta de costumes e debates absolutamente secundários e acessórios tem tomado conta do país, e o que nós precisávamos, que é de tranquilidade institucional, que é de segurança jurídica, que é menos intervenção do judiciário no domínio econômico, isto impede que venha recurso de fora. Tem recursos que estão prontos para vir ao Brasil. O Brasil hoje é um país interessantíssimo, mais que o sudeste da Ásia, para receber investimento, e não pode receber investimento para parceria público-privada, para privatizações, porque tudo para. Eu vou te dar um exemplo. Na cidade de São Paulo, por exemplo, nós temos 10 operações urbanas paralisadas por ações civis públicas das mais diversas, com liminares concedidas, porque teve um vício muito discutível na audiência pública, na aprovação do projeto da operação, 5, 6 anos atrás. E sabe qual é o prejuízo? Quase 500 bilhões de reais. Bilhões com B, B de bola. 10 bilhões de investimento público que teria que ser feito como contrapartida. 175 bilhões de investimento privado para a realização das obras. E o dobro disso em termos que o país perde, porque a economia indireta também é afetada. Sabe quantos empregos estão deixando de ser gerados? 484 mil empregos. E o que acontece? Vamos ficar vendo essa briga lindinha de lado a lado que não resolve absolutamente nada. Então, na verdade, isso é uma comédia dos erros. Se tivesse que ser novela, teria que ser uma comédia daquela novela da Sete. Acho que está com uma visão aqui. Tudo que nós não temos no Brasil hoje é segurança jurídica. Qual a segurança jurídica que nós temos quando nós vemos um bandido que assaltou a nação brasileira voltar para as ruas e ter o seu direito político garantido? São essas as decisões que nós esperamos da nossa Suprema Corte? Só nesse caso, eles derrubaram a prisão em segunda instância, que não, no meu ponto de vista, é um absurdo um país como o Brasil não ter prisão em segunda instância, as decisões da 13ª Vara de Curitiba, as decisões da TRF4 do Sul de Porto Alegre, as decisões dos desembargadores de Brasília, eles acabaram simplesmente com tudo isso como se fosse uma coisa normal. Isso não é normal. O nosso país está indo para que caminho? Os bandidos da Lava Jato estão todos de volta às ruas. Nós estamos vendo daqui a pouco o Eduardo Cunha voltando a ter os seus direitos políticos. Olha isso. Nós estamos lá o Zé da Cueca trabalhando hoje, sendo que foi pego lá não sei quantos milhões, 43 milhões lá no Gedel Vera Lima. Gente, que país que nós estamos vivendo? E as pessoas que estão assistindo a tudo isso estão apáticas com tudo isso, mas não aguentam mais ver o Brasil, que foi assaltado por todos esses anos, continuar e ainda poder voltar para as mãos das mesmas pessoas. O que nós vamos fazer? Negão, o que nós vamos fazer? A única coisa que a gente pode fazer agora é ficar triste. Não tem outra coisa. Eu sempre gosto de explicar, o jeito mais fácil de explicar a situação do Daniel Silveira. Ficar só triste. Se a Carla não concorda, então peraí, eu já quero passar para a Carla aqui. Porque é o seguinte, nós estamos vendo aqui que essa novela tem muitos capítulos, mas muitos capítulos. Carla, você acha que o povo vai ficar de espectador, não vai tomar as rédeas, não vai escrever um pedaço dessa novela e só vai ficar triste, como o Negão falou? Como é que você vê isso aí? Eu sou uma pessoa cria de escola pública, né? Perdi meu pai criança, então não tive plano de saúde, e vivi o que uma infância pobre no Brasil vive, lutei muito para chegar onde eu cheguei. E uma coisa que eu aprendi nessa vida difícil foi não me paralisar. Então eu sempre fui representante de turma, eu ia atrás para resolver os problemas. Eu já fui atrás da solução. A única solução é o Senado brasileiro. O único meio de mudar o STF, a gente pode pedir o impeachment. Através do Senado? Sim, através do Senado. Então tem que mudar o Senado? Não, você tem que cobrar de quem você votou para senador, você tem que cobrar do líder do Senado, que foi o que eu já fiz, inclusive em redes sociais, para que eles coloquem em votação os mais de 10 pedidos de impeachment aos ministros do STF que já existem. A gente não pode assistir passivo a nada na nossa vida, nem em relação aos que os políticos fazem, nem em relação ao marido abusivo, nem em relação ao assédio no trabalho. A gente não tem que ser passivo a nada. É isso que a população brasileira tem que aprender. E o único meio para se conseguir o que você precisa é o meio jurídico.
Não tem como, não é na briga, não é batendo e não é discutindo em redes sociais. Já tô cansada dessas briguinhas, blá, 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 blá. Querido, pega a lei, a legislação, vê como fazer e mas, corre cara, atrás. como é que o povo vai fazer isso aí? Como é que o povo... Tem que ir atrás do Senado. Isso é o Congresso Nacional. Peraí. O problema eu quero saber do Negão o seguinte... Você tem ali um programa diário ali e a galera te assiste todos os dias. O povo, a população sabe o caminho para fazer o que a Carla está pedindo? A população sabe o caminho. O problema é que a população ainda não entendeu o quão grave a população é o que aconteceu. O caminho, não, quando eu digo a população, eu vou ela com você também. Ela não está entendendo tão grave, é isso? Ela não está entendendo o quanto é grave o que aconteceu com Daniel Silveira. Eu gosto muito de usar o exemplo porque eu estou vendo muita gente de esquerda atacando Daniel Silveira mereceu. Tem gente que está chamando Alexandre de Moraes de herói. Porque assim, eu sempre falo para os meus inscritos que você deve saber o que há do outro lado do rio. O que isso significa? Eu sou de direita, mas eu sempre estou acompanhando o que o pessoal de esquerda está falando. Isso é ver o que está rolando do outro lado do rio. E lá do outro lado, o pessoal literalmente acha que o Alexandre de Moraes é um herói. Como eu faço para essas pessoas entenderem que ele não é? Como eu faço para essas pessoas entenderem o quão grave é a situação do Daniel Silveira? Imagine Maria do Rosário. Imagine Maria do Rosário sendo calada. Imagine Maria do Rosário chegar e não poder dizer o que ela pensa. Você viu, Negão, o que o Daniel Silveira falou? Você viu o que o Daniel Silveira falou? Mas ele tem o direito de falar. Sim, Daniel Silveira é um deputado completamente despreparado, desqualificado, que foi eleito por essa influência maluca da mídia, que ficou cega. Não, ele foi eleito pelos eleitores. Ele foi eleito porque a mídia fez uma lavagem cerebral nos eleitores. E a própria mídia? operação... A mídia odeia o Daniel Silveira. Operação Lava Jato foi anulada. Eu vou trazer essa bola pro chão. Atropelou procedimentos processuais e garantias constitucionais. Mas, Capês, que ela não poderia. do lado dele, ela violou o princípio do processo acusatório e que o juiz não pode ser investigador. Vamos lá. Mas a lei está do lado dele. Eu acho que nós temos que ter... Vamos com calma. O que pega no Brasil... Vamos lá. O que pega no Brasil são pesos e medidas. O que foi feito pelo Daniel Silveira não foi legal. Exato. Falar que vai pegar a cabeça de um ministro, de quem quer que seja, vai arrastar no chão, xingar pelo nome extremamente feio a mãe de uma pessoa junto com a mãe da outra, isso não é legal. Isso está além da incumbência do cargo dele como deputado federal. Então, eu concordo com você em partes. Por outro lado, as mesmas coisas são feitas em relação a outro poder, principalmente ao presidente da República. Por que não se usa o mesmo peso, a mesma medida? Por que só tem o peso para um lado? Mas a lei está do lado dele até na hora de falar besteira, porque ele foi eleito para isso. Dos ministros do Supremo Tribunal Federal me parecem que elas sempre são, por as interpretações de nossas leis, voltadas para um lado. É isso que incomoda o povo brasileiro. Bacana, vocês querem ir para cima do Daniel Silveira? Ok, mas tem que ir para cima para aquele monte de artista que falou que ia ver o presidente morto, esfaqueado e todos os outros absurdos. Tomé. Então não há pesos e medidas no Brasil. O artista não foi eleito. O Daniel Silveira foi eleito. O Daniel Silveira ele pode falar a besteira que ele quiser, porque pessoas da inviolabilidade por palavras e votos. Exatamente. Só que essa inviolabilidade mas isso é curto e grosso, isso até o Alessandro que não é. O Alessandro não é advogado e o Alessandro entende isso. Carlinha. Com todo cuidado aqui, respeito a todos vocês, a gente vive numa bolha. E os eleitores do Lula também. Vocês estão achando que os militantes é que representam a população? Não. Não. Existe uma população que precisa saber que tem direitos. E é isso que eu quero fazer nas minhas redes sociais. Eu não faço ainda. Eu vou explicar o que é o STF. Eu vou explicar quem indica os ministros do STF. Você sabia que todos os ministros do STF são indicados por presidentes? E nós tivemos um governo petista por 16 anos. 14 mais 2 de Michel Temer, que era vice de Dilma. Ou seja, 10 dos ministros do STF são Hoje são 7. Sim, dos 10, 7 são indicações de governos petistas, ou seja, né, aí, mas os Estados Unidos também é assim, os ministros do Supremo também são indicados pelos presidentes. Só que a população, pela legislação, tem o direito de reivindicar que eles saiam, se eles fazem alguma coisa que a população é contra. Só que a população não sabe, gente. Vocês dizem que elas sabem, elas não sabem. E elas sabem da gravidade, sim, o povo não é burro.
Só que o povo precisa saber das medidas legais para chegar até lá. E precisam começar a cobrar nas redes sociais de seus políticos representantes toda e qualquer ação que eles tomem ou não tomem no Senado, no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa. Mas, por exemplo, eu quero saber o seguinte, vamos lá. O povo tem que cobrar do senador. De cada 100 pessoas que votaram na última eleição, quantos você acha que lembra do senador? Mas na próxima tem que lembrar. Isso realmente aconteceu no passado. Nós não sabíamos em quem votávamos, mas hoje o Brasil sabe sim quem vota. Será que a maioria sabe? O brasileiro escala o Supremo Tribunal Federal, não sabe escalar seu time. Mas qual que é o ponto importante de tudo isso? Nós temos que lembrar que o equilíbrio entre Senado e Supremo é dado por eles próprios. Então, se o senador, que tem o rabo preso, que está lá acusado de corrupção, ele vai para cima do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal vai para cima dele. Entendi. Então, é um jogo ali que um coloca em cima do outro. É por isso que tem que trocar o senador. Então, o que nós temos que fazer hoje, no meu ponto de vista? Nós temos que eleger agora 26 senadores de verdade que representam o povo brasileiro. É o Dream Team do Senado. É aí que está a mudança no Brasil. Sabe por quê? Porque aí nós vamos pedir impeachment de ministro que eventualmente estiver interpretando a lei. Perfeito. E a gente acaba com a harmonia do Brasil, de um país, quando nós temos as decisões não baseadas em leis, mas sim baseadas em interpretações das leis. Esse é o grande problema jurídico que eu vejo no Brasil hoje e nós temos como mudar. As eleições estão chegando agora. Tô cansada de reclamar e ver as mesmas figuras lá. E é um problema ser político no Brasil hoje. Um problema sério, porque as pessoas hoje, se você vai para a política e você está no mercado privado, você vai ter com certeza uma remuneração muito maior. Você vai para lá para tomar porrada, para tua família tomar porrada, para ter insegurança jurídica. Você quando fala e você tem uma postura diferente do que toda a corja que lá dentro tem, você fica isolado. Você não consegue sentar para poder definir nada no Brasil. Você não participa de nenhuma das situações importantes. É muito complicado. Nós temos que ir em massa para a política. Se você tem vontade, se candidate. E não só isso. E não só isso, viu? Sabe o que acontece? O Zé Maria Trindade, aqui da casa, ele sempre diz que na política não há espaços que ficam vazios. Não há vácuo. Ou seja, se você não ocupar, alguém vai ocupar. Porque às vezes você tá no bar, você tá no restaurante, você tá no seu vizinho, você tá com a tua família, aí alguém fala, eu não vou votar em fulano. Você fala, por que você não vai votar? Então, você conversar da política não precisa ser político. Não precisa participar da política partidária. Isso. Mas conscientizar. Todo mundo tem que fazer política. Política vem de polis, cidade. O homem é um animal político. Eu não sou candidato e eu te garanto que eu influencio mais do que muitos políticos. Muito mais. Mas eu acho que eu sou a prova viva disso. Nós, pessoas de bem. Vou dizer, às vezes, ser um partido político, você tem muito mais condição de influenciar. Você tem mais credibilidade. Mas sabe que eu tenho? Você fala o que você quer. Eu acho o seguinte, a Carla disse, as leis, a jurisdição, a legislação, ok, vão ter pessoas que vão atingir esse nível. Como vão ter pessoas igual o Negão, que vai ter um canal no YouTube. Como vai ter simplesmente aquele cara na família dele que vai começar a interpelar por que o primo dele diz que não vai votar em tal candidato. Aí você fala, por quê? E normalmente vem uma fake news. Eu não voto nele porque ele é machista. Eu não voto nele porque ele matou 600 mil pessoas. Aí você fala, peraí, não é assim que funciona. Me mostra isso, né? Então eu acho que há vários níveis. Desde aquele na família, você falando com seus funcionários, com os seus vizinhos. O pescador de homens. Até o... Exatamente, pescador de homens. Você sabe o que não pode acontecer? Até um youtuber, até Ricardo, um político. O que não pode acontecer é aquele eleitor... Não pode omitir. Você não pode... Está indo para a urna, e ele vê no chão um santinho ali, ele pega e fala, para não perder meu voto, vou votar nesse aí, nem sei quem é. É isso que não pode acontecer. Não pode acontecer mais. Do eleitor. Eu já sou a favor de que o cara, se ele viu o santinho na rua, ele tem que pegar e dizer, esse é o que eu não vou votar. Exato. Eu não voto no cara que já tá... De cara ele já tá sujando o chão. Tá praticando um crime eleitoral. Mas eu quero fazer uma pergunta, pro Negão. Negão, você já ficou sem gasolina na rua? Vixe Maria, várias vezes. Torcendo para que o cheiro da gasolina faça com que você chegue ali. Eu sou o cara dos 4 litros. Eu sou o cara dos 4 litros. Não, porque aconteceu... Que reza para não ter trânsito. Isso aconteceu com um dos caras que mais tem dinheiro nesse país, sabia disso? Estava Gustavo Lima com a sua Ferrari... Olha só o nível do negócio, né? Com a sua Ferrari, e ele parece que ele começa a chacoalhar ali a Ferrari para ver se ela chega até o posto. E aí, quando chega no posto, ele tem uma surpresa, que ele gasta quase R$600 para encher o tanque da Ferrari. E agora? E ele reclama do preço da gasolina. Todo mundo tá reclamando. É a culpa do preço da gasolina, né? Essa é fácil. Eu colocaria Fernando Henrique, Lula
Dilma, o Temer só um pouquinho. Peraí. Só pra ele não falar que eu esqueci dele. Temos imagens. Vamos ouvir aqui Gustavo Lima, diretamente. E aí, bonitão, beleza? Completa aí pra mim. Quanto tá o litro aí? Gasolina? Gasolina. Tá 5,27. Mas qual? Oi? Qual gasolina? A aditivada tá 8,2 e a comum tá 7,67. Falei errado, falei foi o preço do álcool. Cara de Deus, tá mais fácil andar de a pé então, ué. Bota uns 20 reais aí, só pra mim chegar ali mesmo, só a poeira. Então é só o vapor. Quanto você botou lá? 70 litros. Você vai pagar. E agora ele mostra lá, que legal. Cara de Deu 70 Deus. litros. É. Cara. 572. Tá, gente, é trabalhar e cantar, porque... Abre um pouco. Difícil, velho. Então, negão, culpado do preço da gasolina na bomba tá aquele ali. Culpado no preço da gasolina é o Lula, a Dilma e o Temer. Hoje, muita gente fala assim, o Bolsonaro podia fazer alguma coisa. Não, ele literalmente não pode fazer nada. Porque se ele fizer, ele vai ter que fazer exatamente o que fez Lula e Dilma. Ele vai ter que intervir. Ele pode fazer isso. Então, mas isso é presidente da República. Mas isso é ruim, negão? É péssimo. Ele não pode baixar o preço da gasolina? Um ótimo exemplo do que seria se o Bolsonaro intervisse, para todo mundo entender, é o seguinte. Imagina que o seu pai, que tem um bom emprego, perdeu o emprego, foi mandado embora. Aí ele chega em casa, a patroa pergunta, e aí, tá tudo bem no serviço? Ele fala, tá. Só que ele pegou um empréstimo. Ele não falou que ele foi mandado embora. Ele pegou um empréstimo, ele tá vivendo de cheque especial. Durante 3, 4 meses ele vai conseguir manter a casa certinha. O que vai acontecer depois? Ele vai se estourar numa dívida. A gente tá pagando exatamente essa dívida do papai Lula, que foi mandado embora e esqueceu de avisar a família brasileira. Muito mais. E como é que esqueceu? Exatamente. Como é que esqueceu? É essa vida que a gente está vendo hoje. Que foram roubados 900 bilhões de reais. Para quem não entendeu, vou repetir, 900 bilhões. Dava para fazer de bola. Bilhões. Dava para fazer 10 vezes a transposição do Rio Amazonas. Quase um trilhão. É quase um trilhão. Um valor exorbitante. E também é importante a gente passar para os nossos telespectadores que a gasolina está cara no mundo todo. Há uma política internacional. Tentam colocar isso nas costas do presidente. Como tentam fazer com tudo, os alimentos também estão caros. Praticamente tudo hoje no Brasil dobrou de preço. A indústria automobilística dobrou de preço. Parece que as pessoas esqueceram que teve uma pandemia. Teve uma pandemia. É a questão da oferta e da demanda. Vamos lembrar, na época da pandemia, a maioria das empresas acabou diminuindo o seu ritmo de trabalho. Quando eles voltaram, não conseguiram produzir para poder atender todo mundo que precisava comprar. Logo, o valor sobe. Falta material. O valor sobe. Mas por isso que está causando inflação no Brasil. É tipo o quê? Eu tenho 5 canecas e tem 10 pessoas querendo comprar 5 canecas. Seria isso? Esse é um dos motivos. O outro, a gente vê aí o que aconteceu quando você faz alguma importação, o que está custando para colocar um container no mar, aumentou 5 vezes o preço. Os produtos acabaram não sendo fabricados e quem fabricou, pela questão de oferta e demanda, levantou o preço. Isso é claro. Não tem nada a ver com o presidente Jair Bolsonaro. Isso, vocês têm que saber a realidade do que acontece no Brasil, porque mentem para vocês, tentam dizer para vocês que o país está andando de uma maneira ruim e não tá. O Brasil saiu como um dos melhores países pela crise do Covid, não tenha dúvida disso. Nós tivemos uma das maiores ajudas emergenciais. Você só pôde comer na sua casa porque você acabou recebendo uma ajuda do governo. Você não perdeu o seu emprego de maneira direta, pois houve a flexibilização das leis de trabalho. Se enviou bilhões e bilhões para estados e municípios. É importante falar, como não havia teto de gastos e nem a necessidade de licitações, grande parte do nosso dinheiro foi roubado. E aí vão ainda e fazem uma CPI para avaliar uma prevaricação de um crime que não aconteceu e ninguém fala do que roubaram no Brasil. É por isso que as coisas estão caras aqui no Brasil. E é por isso que a mudança do Brasil está na mão dos brasileiros. Está na nossa mão, próximas eleições. É Brasil verde e amarelo. É Brasil, no meu ponto de vista, com o presidente Bolsonaro. Mas, Tomé, é o seguinte, tem um problema aí. Você sabe que o peixe, ele tem uma memória de segundos. Se você pegar ele ali e soltar e tiver uma outra isca, ele vai lá e pega de novo. Você não acha que essa história que o negão fala, o Temer, o FHC, porque não pode... Você acha que o povão, ele tem uma memória de peixe, ou seja, ele quer saber o que está acontecendo ali naquela hora, é na hora que ele vai no supermercado, é na hora que ele vai abastecer, ou quando ele está ali, ele vai lembrar de 5, 10 anos, Passadina, ele vai lembrar que o Evo Morales pegou uma refinaria. Você acha que o povão mesmo tem essa memória de décadas?
Quanto tempo a gente tem de programa? Você tem 2 minutos. Só não dá. Até porque eu tô esperando também para falar. Deixa eu só completar antes da questão da gasolina. Vocês esqueceram um assunto muito importante, que é baseado pelo preço internacional, o Brent. Política internacional. Que Isso aí. com a guerra na Ucrânia, e antes até mesmo, já tinha disparado 50%, ou seja, reflete no Brasil, é uma onda, né? Tanto a inflação, aumento de preço. A gente teve pandemia, guerra. E, enfim, agora esses portos parados na China, essa política... A gente está vivendo tempos muito difíceis, né? E aí agora, perfeito, junto exatamente com o peixe, é que eu tenho muito amor pelo povo. Sempre que falo da população, o povo não é burro, mas o povo tem fome. E quem tem fome tem pressa. E então, tem salário também, né? Não é que eles esquecem. E o salário está ali, ele não muda, ele não muda de acordo. Não é que eles esquecem. Então tá, uma crise de desemprego muito alta, a gasolina muito cara, inflação alta, então o povo fica incomodado. Só que eles não percebem, você imagina se o PT que estivesse no poder. A gente tem um ministro extremamente eficiente, que é o Paulo Guedes, ministro da Economia. Ou seja, mesmo com essa crise absurda no mundo, eles ficaram equilibrando os pratinhos ali como podiam para manter a situação. E estamos funcionando. Mas a eleição está muito próxima. E se continuar desse jeito é preocupante, porque o povo não vê a comida entrando em casa, o povo está desempregado e ele começa a pensar, pô, será que eu tenho que trocar o presidente, quando na verdade foi uma crise mundial. Então, assim, são vários pontos, mas o povo não é burro, mas o povo precisa comer. E o Lula está falando de peito aberto que vai intervir. Então, vai intervir. O Lula fala de peito aberto. Eu quero saber o seguinte. Não, o Lula quer transformar o Brasil num país socialista. Quem não sabe disso tem que pesquisar. Pesquisa aí, socialismo, comunismo no mundo. O que aconteceu com países comunistas? Vê o que acontece na China, Venezuela, Rússia e tantos outros países. Aí você decide se vai votar no Lula ou não. Ele é socialista, ele é comunista. Peraí, eu quero perguntar para o Capês o seguinte. Você acredita que a população, a maioria dela, ela está se educando para isso? As redes sociais estão trazendo essa consciência ou ainda é aquela pessoa que só lembra do último mês? O dinheiro deu, não deu, comprei, não comprei, quanto que está o preço do feijão na quitanda do seu Zé? Ou existe essa conversa que a gente consegue mostrar e demonstrar por que está essa carestia? As pessoas estão mais conscientes em todos os níveis sociais e econômicos. Uma das maiores imbecilidades que um gestor público pode fazer é deixar a política interferir na economia. Primeiro que eu sou a favor da privatização da Petrobras. Já era a favor muito antes, quando foi a primeira eleição ali, em que o Lula acabou ganhando o primeiro mandato, eu já era a favor da privatização da Petrobras. O governo não pode intervir no Banco Central, não pode intervir em empresa pública, nem na cotação do petróleo. Alguém vai pagar esta conta. O preço da gasolina, do combustível está subindo, porque o preço do petróleo, por questões de guerra, em fluxos internacionais, sobe no mundo inteiro. E você paga o preço do mundo. Você paga o preço do mundo. Depois, essa gasolina, esse petróleo que chega, ele chega para uma refinaria. Da refinaria, ele vai até uma distribuidora. Da distribuidora, vai até os postos de distribuição de combustíveis. Nesse trajeto, incidem impostos federais, impostos estaduais, impostos municipais. Quando você interfere no preço do combustível, você está retirando imposto. Recorda só para concluir, que baixou Tomé. o imposto no governo federal e o governador aqui no estado de São Paulo aumentou o imposto. É importante colocar isso também. Veja bem, eu estou fazendo uma explicação primeiro, depois nós vamos entrar nesses aspectos. Mas é importante, Tomé, a gente explicar para quem está nos assistindo que a composição do preço, impossibilidade de interferência. Não é uma pessoa que faz. Exatamente. Vai abaixar, vai subir. Se você cortar imposto, você vai cortar dinheiro que entra para os cofres públicos para aplicar em outras áreas. Saúde, educação, segurança, justiça. Agora, é necessário sim, e aí a minha polêmica com o Marco Antônio, nosso Clark Kent, né, que participa do programa Pânico, e às vezes ele critica o PROCON, o Capês não entende nada de economia, o PROCON... Não. Existe também um certo aspecto de especulação. Da distribuidora até os postos de distribuição, tem que ter fiscalização também. Aí o Tomé quer falar, ele quer falar um pouquinho, criticar o governo estadual, porque subiu imposto. Não, quem vai falar depois não tem você problema nenhum. Eu tô falando, não estou falando de política, estou falando daquilo que realmente acontece. Olha o que está acontecendo, gente. Tanto na China quanto na Itália, eles disponibilizaram um aplicativo para você dar like e joinha para ações
para o amiguinho. Exatamente, ações ali no seu dia a dia. Então, o seu vizinho fez algo bacana, você dá um joinha. Ah, mas você viu o seu vizinho protestando, você dá um dislike nele. Ah, ele falou bem do governo, aí você dá um like. Ah, ele fez uma ação social, você dá um like. Ah, ele discutiu com alguém, né? Foi ingrato, você dá dislike. E a gente está percebendo que isso, eles estão querendo que você tenha alguns ganhos. Então, você vai ter desconto, acesso. É o governo que está fazendo isso? Exatamente. Na China, e Bolonha é na Itália. E na China, eu não sei exatamente qual que é a cidade. Na China está acontecendo. E aí, na Itália é só uma cidade. Eu quero saber de vocês. Bolonha. Vamos lá, vamos começar então com o Negão. Eu quero saber o seguinte. Você acha que isso é um disfarce social para que você ganhe descontos, tenha acesso controle, né? a escolas melhores e tudo mais? Ou as pessoas realmente estão vivendo no Black Mirror, onde, como aquela série da Netflix, elas ficam dependentes e com medo do que fazer por conta de like e dislike do vizinho? Eu acho legal que o Ricardo foi muito gente fina com a China agora, mano. Muito, porque é muito pior, mano. É literalmente uma ferramenta de controle social. É simples assim. Então, primeiro, você não pode falar se você quer participar ou não. Você já está participando. Se você é chinês, você já está participando. O sistema de pontuação, ele vai subindo de degrau por degrau e é o seguinte. Por exemplo, foi muito bom o exemplo que você deu. Falou do governo, falou mal do governo, você desce 50 pontos. 50 pontos. E conforme você vai subindo os pontos, a China tá separando as pessoas por castas. Se você tá na última... Vamos pegar os Dalits, os intocáveis da China. Dalits, no caso, é na Índia, mas vamos pegar lá o pessoal da China. Vamos supor que você tá na pontuação mais baixa. Se você, por exemplo, se formou em algum curso, você perde essa graduação. Você não consegue emprego. Ou mesmo seja, porque você não vai ter acesso. As empresas têm medo de te contratar, porque as empresas também têm o seu próprio controle, entendeu? Então, esse foi o jeito que a China criou de colocar todo mundo no mesmo balaio. Você perde emprego, você não consegue uma promoção. Se você precisou ir no hospital, o cara que tem uma pontuação maior do que a sua vai ser atendido primeiro do que você. Então, vai criar... E isso vem por coisas mais básicas, sei lá, tipo... Atrasou uma conta, já conta também na pontuação ali. O que eles querem fazer, né, o que eles dizem que querem fazer, é você poder controlar, como existem 1 bilhão e 500 milhões de chineses, e a grande maioria deles são miseráveis, não tem conta em banco, eles não têm condição de ter um controle, eles querem fazer com que essa pessoa possa ter algum tipo de controle. Dizem eles como se fosse o Serasa aqui no Brasil. O Serasa controla se você pagou uma conta, se você tem condição de ter crédito, isso é uma coisa totalmente legal. Agora, quando você vai para controlar o que a pessoa faz, o que ela deixa de dizer, por onde ela anda, e você tira ponto dela e não permita que ela tenha liberdade de se expressar e se balize nas leis, só para ficar acabou claro, a democracia. Você não quer que as pessoas... Capês, só para ficar claro, você não quer que ninguém saia dando tiro nos outros. Não foi isso que eu falei, não põe palavras na minha boca. Eu quis dizer o seguinte, se tiver controle social no Brasil e nós perdemos a nossa liberdade, aí acabou, gente, acabou a democracia. E aí nós temos que lutar pela nossa liberdade. Você em casa vai lutar pela sua liberdade ou você vai se calar? Mas a gente passou 2 anos e meio com controle social. É um pouco diferente do que a China... passou por um controle social. É um pouco diferente do que a China está fazendo. Agora vem um governo para cá que tira a nossa liberdade, que não permita mais que a gente possa se expressar e dizer o que nós pensamos. Uma coisa é você se expressar em relação a decisões que são tomadas por ministros do Supremo Tribunal Federal, decisões dos nossos políticos. Outra coisa é você agredir. E lá na China você não pode se expressar. Você não pode dizer que você não gosta das coisas. É esse o mundo. Se você falar que você não gosta... É esse o mundo que nós temos Mas a gente já está... Me perdoe. Olha que louco. Eu quero fazer uma pergunta para o Capês, mas olha que interessante. Você só tinha acesso ao controle daquilo que estava plugado na internet. Aí começaram a inventar a internet das coisas. Ou seja, você por Bluetooth, você sabe que essa xícara está aqui, que está acabando o seu refrigerante dentro da geladeira e tudo mais. Só que hoje, você já não consegue escrever um texto com algumas palavras. Por exemplo, você não consegue escrever crime, aborto, STF, ditadura... Negão, você tem que botar números, letras, símbolos. Verdade. Você acha que já não está acontecendo isso aqui no Brasil, Capês? De uma maneira não tão explícita como em Bolonha e na China? Canais sendo cancelados no YouTube. Está começando a aparecer, sim. Essa ideia aplicada na China e em Bolonha, ela é perigosíssima.
Basta percorrer aí os haters, as mídias digitais, as pessoas covardes que no sigilo do celular, no seu computador, muitas vezes com IPs falsos, fazem ataques e se negam a aceitar críticas daqueles que são seus partidários. Essa militância radical que está existindo, dividindo o país, começar a ter críticas de um para o outro e o governo atribuir consequências, rebaixando pessoas, dando benefícios, retirando benefícios, em função do que essas milícias digitais de todas as matizes e desses covardes, imbecis, que estão atrás de computadores, emitindo opinião e começar a julgar e atribuir nota e likes e dislikes ao seu vizinho ou companheiro por um controle social. Isso me faz lembrar a França do século XVII, de Luís XIV, em que ele dizia o seguinte: l'État c'est moi, ou seja, o Estado sou eu. Era o chamado Rei Sol, que tinha controle absoluto sobre todos os seus súditos. E antes dele, Luís XIII com o cardeal Richelieu, com as suas lettres de cachet, as cartas que emitiam ordens de execução e prisão imediatamente. Se nós não tomarmos cuidado, esse controle incipiente feito pela mídia e essas ideias que são ideias autoritárias mascaradas de ideias de cidadania e falsa ideia de democracia. Capês, olha que interessante. A gente tenta não entrar na política, mas adivinha quem quer regular? É o Lula Tá vendo? quer regular. Mas eu quero fazer uma pergunta para a Carla. Eu quero fazer uma pergunta para a Carla, que é o seguinte: todo mundo aqui falou de governo. Governo controlar, canais saindo do ar, mas olha a potencialidade disso. Não é mais o Estado, é o teu vizinho. Ou seja, são milhões de pessoas olhando para você. Na China ganha ponto quem denuncia. E aí, como é que você vê isso? Que agora potencializou, não é mais não é o Rei Sol. Todo mundo agora é um Rei Sol, que tem o controle na mão de falar assim: você não é legal pro Estado, e e te denunciar. Porque é uma denúncia isso. Na verdade, você cria vários X9 regulamentados por lei. X9, quem que é o X9? São os vizinhos com medo, porque quem governa... É o dedo duro, é o cagueta, é isso? Não, é uma pessoa que, se não fizer isso... Não, estou dizendo, o que significa X9? Você não sabe? Não. É sério? Será que é o cagueta. É do Rio? É a pessoa que dedura um outro. Não sabe, às vezes. Mas, Capês, é importante. Você citou aqui. Não, mas ela citou a França. Como você cortou? Vai pra cima. Não, é que eu... Já chega... Pra mim pensar... Já chega a Liliane que me corta toda hora. Agora você vai me cortar. É só sentar do meu lado que me corta. É que quando fala em fim da democracia, a gente realmente fica nervoso. Termina a Carla, depois volta pra mim. O que é isso? Eu estive na China e eu cobri as Olimpíadas lá, 2008. Fiquei um mês lá. E pude conhecer ali as regiões mais pobres, né? Que eles maquiaram Beijing, né, para as Olimpíadas e eu vi o que a população passa. Então, na verdade, quem governa é o medo, né? Então, às vezes, ele dedura por medo, porque se ele não dedurar, ele vai sofrer sanções. Eu sou muito adepta da liberdade para todos. Eu acho que tanto para a esquerda, direita, todo mundo tem o direito de se expressar nos limites do respeito, né? Que às vezes as pessoas extrapolam de ambos os lados. E mesmo se passar o respeito, tem a lei. Exato. Injúria, difamação. Exato. Ou seja, eu não tenho que ter medo do limite. Eu tenho que passar o que eu quero passar. Mas isso já está acontecendo, né? Em plataformas também, as mais famosas do mundo, né? Twitter, YouTube, Instagram. Algumas pessoas estão sofrendo sanções por serem de partidos que os donos dessas empresas são contra, né? Quem não sabe tem que começar a pesquisar. É só ver palestras dos grandes donos dessas empresas e a quais partidos, a quais pensamentos ideológicos eles são ligados. Então já está existindo uma censura no mundo inteiro e o que o Alexandre falou é uma coisa que eu acho que vai acontecer muito triste, que é essa coisa de separar a sociedade em castas, né? Separar o fulano é o que dedura, fulano é o que não dedura, fulano é o pária. E eu acho que isso vai acontecer, a perseguição aos cristãos. A gente está vivendo um tempo de muitas extremidades e muita sensibilidade e muito controle. Ou seja, a gente está realmente se aproximando para uma era muito perigosa. É o Big Brother. E o pior, Tomé, Big Brother, né? É que esse Big Brother, ele não tem a votação do que eu quero. A pontuação, quem dá, é o Estado. Então não sou eu que acho você legal. É dentro de uma regra, eu posso te achar legal ou não. É um absurdo. Ou seja, se eu fizer
O que você faz, por exemplo, uma manifestação. Se eu fizer uma manifestação, tá lá. Eu vou receber ponto negativo. Não, mas vamos lá. Você... Eu queria primeiro falar um pouquinho do que o Capês falou. Você falou da França de 1800. Realmente aconteceu na França. Pelo amor de Deus. Eu me senti, me senti um idiota. Como foi? Ele falou em francês aqui que eu me senti um idiota. Ricardo, o que ele está falando? Você disse que cada um virará um rei sol. Isso. Não, o rei sol continua sendo o Estado que vai receber as informações. Capês, tudo bem. Você está sendo o rei sol agora. Deixa o Tomé falar. O Capês, ele entrou na Bastilha e não sai de lá. Volta pro Tomé. O que aconteceu na França em 1600, como foi que acabou isso? A população indo para as ruas e tomando o país de volta. Tomou a Bastilha, inclusive. Porque acabou a democracia. Quero esclarecer aqui. Ninguém está falando em pegar em armas. Nós estamos dizendo, se acabar a democracia de um país, nós temos que defendê-la. É isso que eu quis colocar. Perfeitamente. Agora, o Ricardo colocou uma questão que a gente precisa falar. Nós temos lei para proteger se houver abuso. Nós temos lei, mas temos um Estado ineficaz na aplicação da lei e na defesa dos direitos do cidadão. O Brasil ainda é um país leniente na tutela da honra alheia. Então, você dá poder excessivo sem ter um mecanismo eficaz de proteção do indivíduo, do cidadão, é perigosíssimo. E, de fato, acabou em 1793 com a queda da... Em 1789... Pronto, agora o Vila baixou nele. Com a queda da Bastilha. Agora o Antônio Vila... Em 1793... Baixou nele. Agora é a data, o ano, o minuto e o signo do rei. Uma coisa que eu acho que a gente tem que se atentar é o seguinte... Isso está acontecendo na China, é um país comunista, lá quem manda é o governo, tem um partido só, o que eles falarem é lei, pronto, acabou, a população só pode obedecer. Exato. No nosso caso, que a gente vive num país democrático, o que a gente está sofrendo hoje acontece nas redes sociais. Parece que não, qualquer coisa o cara só vai perder o perfil. Às vezes aquele perfil é o sustento da família dele. Eu, no meu caso, eu tenho 2 canais que são o sustento da minha família. Eu sustento a minha família com esses 2 canais. Eu, por exemplo, no meu canal, eu não falo do Alexandre de Moraes. E não é nem pro bem nem pro mal, eu simplesmente abdiquei de falar dele. Mas eu você não pode falar, mas você pode falar. Não, mas eu prefiro não arriscar, porque quando eu vejo um deputado... Tá vendo? Isso é autocensura. Ele pode falar... Não, vamos lá, vamos orientar a população. Vamos orientar a população. Você pode sim falar sobre decisões dos ministros. O que nós não podemos fazer, que é um país democrático e nós temos que seguir as nossas leis, é ataques às nossas instituições. A instituição Supremo Tribunal Federal, ela é necessária. Agora você dizer que não concorda com a decisão de um ministro, qual o problema disso? Você não está desrespeitando a pessoa física dele, você não está desrespeitando a instituição e as pessoas estão com medo de falar o que elas pensam em relação às decisões. Eu abdiquei do direito de deixar Alexandre de Moraes de lado, de deixar o STF de lado. É uma pena. Porque eu explico sempre isso para os meus inscritos. Eu falo, a gente fala tanto do chinês, a gente fala tanto do que está vivendo o chinês. Eu acabei de ver o Brasil passar por 2 anos aonde você não podia trabalhar e a biqueira, desculpa para você que não entende o que é biqueira, sabe aquele lugar onde vende drogas? Onde vende drogas? Aquele cara estava trabalhando direitinho. Eu vi isso acontecer, isso ninguém me contou. A gente está aqui no centro de São Paulo, todo mundo viu isso. Eu fazia uma brincadeira no meu canal que era o seguinte: imagina como se sente o cara que vende droga e tá vendo a banquinha do seu Zé ser fechada. E aí ele se pergunta, o que será que seu Zé aprontou? Fechada e humilhada, né? Fechada e humilhada. E ele tava trabalhando de boa. Cracolândia que o diga. Trabalhou aqui 24 horas sem parar. Entendeu? Então a gente já tá pro pessoal de casa. Você acha que esse cara da biqueira vai votar em quem, então, né? No Lula. Claro. Com certeza. Mas, esse cara odeia o Bolsonaro. Furo de reportagem. Porque eu descobri que o Capês, além de historiador, ele é um desenhista. O que você tá desenhando aí, Capês? Ele gentilmente. É isso. Não, e ele achou que tava tão bonito que ele mostrou pra cara. Não. Ele falou assim, ficou mostrando ali. O que é isso aí que você Alexandre, eu quero me desculpar que eu chamei você de Alexandre e é Alessandro. E ele gentilmente me passou a palavrinha. Eu só escrevi e passei pra ela. O que foi isso aí? Passei o nome dele discretamente. Tá bom. Alessandro, muito gentilmente, perdão. Eu não quis chamar de negrão porque tem essa coisa que não pode chamar de negro. Não é negrão. É negrão. Não, tem que ficar muito certo isso. Ai, meu Deus. Não é negrão, não é com R. É negão. Negão é um título. Negão você tem que merecer. Não é merecer, você não é um negão, não é um negro grande. O negão, ele é alguém que fez por merecer ao longo da sua vida, mereceu esse título. Esse papo tá tão, assim. Esse papo tá tão louco. Negão. Não, esse papo tá muito estranho. Eu quero saber o seguinte:
uma coisa foi pro espaço. E Minha não foi um paciência. astronauta. Minha Não. paciência. Não foi um astronauta. Todo mundo tô descalço Foi o aqui. iPod. A Ah, Apple é verdade. descontinuou a produção do iPod. Sabia? O Capês não sabe nem que é o iPod, cara. Ele toca vitrola ainda na Ele é prova de dele. 600. Ele 48 rotações. Ele Você tá- sabe o que é iPod, Capês? ele tá lá na Não França. sabe. E aí? A Ele tá novela, na França, ele a tá na novela França é de ainda. 70. Não, ele toca vitrola A referência e política. fita cassete. Vitrola. E aí, o que vocês acham? Rodando a fita cassete O na iPod, caneta que Que Bic, crueldade com o assim, ó, na velhinho caneta. analógico. Não, eu quero saber o seguinte: como é que você consome música, Tomé? Pelo telefone celular. Pelo celular? Eu entro no Spotify, no Apple Spotify? Music. Essa é a forma hoje. O mundo vai mudando. Eu também. Era muito legal quando tinha vitrola, lembra? A gente tinha os nossos Ô, LPs. Tomé, colorido. Você tinha que ter um cuidado enorme pra não riscar. Eu lembro da minha infância, Ixi, passou meu lá. pai colocando. Você Era tinha muito tinha legal. de vinil, Dumbo, aquele colocava. Dumbo azul. Claro que eu tinha o Dumbo Azul, imagina. Toda criança tinha. Não, eu não tinha. Era Meu muito pai legal. tinha. Eu faço a mesma coisa que Ele você, teve só que é aquele minha vermelhinho filha que que coloca gravava. pra mim no iPod. Ela que faz tudo isso pra mim. Mas o mundo vai evoluindo. Spotify, ela vai me ensinando. O Quem? iPod. Minha A filha. filha. O A iPod- filha que. Às vezes Quantos fazendo anos ela entrevista. Não, uma tem. Não, ela já tem 22, a outra tem 20. Não, vou fazer uma pergunta legal. A sua filha tem quantos anos, negão? A minha tem 5. Minha Tem mais sim. nova E como tem é que ela 5. consome música ou. Minha mais nova é celular. É só no Já celular. tá perguntando pra mim quando é que ela vai ter o canal dela. Olha que Acredita? lindo. Canal do YouTube. Canal no YouTube. Ai, que beleza. Porque ela sabe Meu que a gente. pai, a mãe, ela o sabe irmão, quando a gente tá exemplo. fazendo a live, ela E vai sabe fazer quando sucesso. quando eu e os irmãos dela estamos gravando resenha. E ela fica sempre, pai, quando é que o senhor vai fazer um canal pra mim? Eu já até gravei podcast com a minha filha Legal. de 5 anos. Bonitinha. Mas, ó, eu diferente do Tomé, eu dei graças a Deus quando inventaram o CD. Eu dei graças a Deus quando inventaram o MP3 e eu dei graças a Deus quando inventaram o streamer. Mas olha que Eu interessante. sou o cara da modernidade. Então, eu mas- não sou o cara que gosta de disco. Mas, Carla, Não sou. Eu, tem um pessoal que diz assim, não, porque o vinil, ele tem um som diferente, até o chiadinho é gostoso. Eu ouvi um blues, um jazz, tem que ter um... E aí, você acha que você tem essa nostalgia de ouvir um blues, um jazz, ali ouvindo aquele chiadinho? Ou você, que nada, Spotify, 1 milhão de músicas ali, e aí, como é que você consome? Linha de frente retrô. Não, eu não tenho em casa a vitrola mais. Tinha uma pizzaria aqui em São Paulo que fechou, infelizmente, que ela tinha na entrada uma vitrola e vários LPs. E quando você ficava ali na recepção... E funcionava? Funcionava. E aí, quando você esperava vagar a sua mesa, era bastante grande a pizzaria, daí você colocava um LP, disco, que a gente chamava, né? LP, long play. Lá no Rio era disco. Em francês, como é que fala, o capês? Je prends du côtier. Long play. Como é que o Luiz Sol falava long play? Je suis strong? Como é que é? Falou Macron. Long jouet. A nostalgia do passado tá na elegância. Os homens eram mais elegantes, as Ricardo, mulheres. tudo que Nós vocês tínhamos mais falaram tempo é pra nós. A bonito e tecnologia- maravilhoso. É maravilhoso, mas Eu não tem gosto de nada dar que se play, compare. acabou. Nada se compare a um bom disco dos Bee Gees. Meu E a Deus. um filme de embalos de sábado à noite com Travolta e Grizzly. Pra mim, o Uma Capês coisa não. dele, Pra mim, o uma coisa Capês. dele agora. Capês, vê se você nunca fez isso. A Não, melhor o época da vida. Capês, As músicas das fala disco. pra mim se você não colocou umas moedinhas em cima da agulha pra não pular. Claro, Também, nossa. pra testar. Posso falar? Ó, pra quem não sabe o que é moedinha na agulha, você vai lá no Google, põe assim, ó, moeda em cima da agulha da vitrola. É isso aí. Né? Pra não pular. Era o peso Agora, tem certinho. uma Meu pai coisa- fazia mas isso. eu vou te contar Meu pai uma coisa fazia que é isso. importante pra vocês saberem. Minha filha, quando fez a festa dela de 15 anos, começaram a colocar aquelas músicas techno, aquelas coisas chatas, irritantes, insuportáveis. Repetitivas. Né? Funk. Capês, você dançava lenta? Lógico, claro. Na Cê- Shadow, a felicidade com o que ele Shadow, Love falou. Apple. Dança da vassoura, lembra? Na Shadow, Love Apple. St. Paul's, Você botava Regines, aquela Papagaio. pastilha, você botava aquela pastilha na lâmpada pra ela ficar piscando? De Deus, pelo amor de Deus. Olha que eu coloquei músicas dos anos 78, 79, 80 e 81, lotou a pista e ninguém saía. A melhor época da vida, as grandes músicas, época da disco, época Você ia de na ouro. toco, você ia na toco. Eu ia na Papagaio, Banana Power, eu esqueci. Tamatete, a Shadow, a Soul Train. Não conheço nenhum. Usou Soft Machine? Shampoo. Você usou Soft Machine? Soft Machine, Foi claro. na Soul Train Soft original? Machine. Explica pro pessoal o que é Soft Machine. Uma calça Capês, jeans com uma Capês, eu Fiorucci preciso- que dominava. Capês, eu Era o preciso melhor perguntar. momento. Pelo amor de Deus, o mundo decresceu. Assista, se você puder, a novela Dancing Days novamente.
Assista que você vai adorar. Dança Embalos de Sábado à Noite. Você fez como é que fazia? Pelo amor de Explica Deus, pra gente. Vira pra cá e vai pra lá, vira pra cá e vai pra lá. O John Travolta, pelo amor de Deus. Quem não assistiu os Embalos de Sábado à Noite não viveu. Capês, eu acho que você tem que abrir um TikTok, cara. Pois é. Pra fazer todas as dancinhas da época dos anos 70. Pois é. Você tem TikTok, Tomé? Não, eu não tenho TikTok, mas tô atrasado, deveria ter. Porque hoje a molecada se comunica pelo TikTok. Eu fiz o Vilela fazer o enrola, bate e dá uma... Você vai fazer comigo agora. Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos. É assim, ó, desenrola, bate e dá uma de ladinho. Então vai, pra você montar o seu TikTok agora. Vamos lá, desenrola, bate, joga de ladinho. Boa, muito bom. Só tem velho nessa mesa, pelo amor de Deus, sou eu que me salvo aqui. Você também, viu, assunto era o iPod, a gente foi lá pros anos 70. Estragou tudo. O iPod morre quando... Mas eu não consigo nunca concluir minhas falas, então hoje em dia eu prefiro dar play no celular, é melhor. É lógico. Aí eu conecto com o Google Play e toco em casa e tá tudo bem. E nem se preocupe, e ele já te conhece. Ele já sabe... me conhece. Eu falo, Google... eu falo isso, o Google já me conhece. Não, eu falo, ok, Google, notícias do dia. Aí pronto, aí eu vou fazendo meu cafezinho, tá ouvindo o bem mais fácil. Não, eu tô viajando aqui, eu fiquei pensando, o Capês, minha mente foi longe. Eu vi o Capês dançando Embalos de Sábado à Noite com o Big Isca. Ô, louco. Minha mente, dança aí, Capês, pra gente ver. Os bailinhos, dança aí, Capês. Dança aí. Sentar, ele tem cara de que ele dança bem. More Than a Woman, Staying Alive, Saturday Night Fever. Capês, quando você assiste Pulp Fiction, você dança junto com o John Travolta? Quando você assiste Pulp Fiction, você dança junto com o John Travolta? Pulp Fiction é outra época. Não, é outra época. Pulp Fiction não. Não, mas tem ela com a Una Turner. Una Turner. Você dança essa hora. É o Zorro que passava. Isso, você dança. Sim, o Travolta, porque ali era uma cena. Era uma cena pra dançar o twist. O twist é monótono. Então ele colocou várias outras danças. Exatamente. O Travolta é o Fred Astaire. Mas ali eu não vou zoar o Capês não, porque eu também danço. Ali não tem como. E você, o que você ouvia, Ricardo? Conta pra gente. Não. Eu ouvia Beatles. Meu negócio era Beatles. Queen, não ouvia Queen, U2? Não, era Queen é Beatles. lindo, pô. Ai, gente. O negócio era ouvir Álbum Branco, entendeu? Help. Abbey Road. Abbey Road. Aí, isso que é música. Sim, sem dúvida. Isso que é música. Eu quero saber o seguinte, já que nós estamos aqui... Ele entrou em parafuso. Não, porque esse assunto mexeu com o cérebro dele. Mexeu com ele. Eu acho que ele tem. Você era músico, dançarino. Ativou os gatilhos. Ele tá doidão, meu irmão. Ativou muitos gatilhos aqui. Olha isso, eu lembrei dos... Sabe o bailinho que você botava o pano preto ali na garagem? Porta, na garagem? Aí eu comecei a vassoura. lembrar ali e tal, tomava Coca-Cola com vodka. Eu era feliz e não sabia, isso que você lembrou. Exatamente. E aí eu quero saber o seguinte, vocês estão sabendo que tem um brasileiro que ganhou um ticket do Jeff Bezos? Jeff Bezos. Jeff Bezos, meu parceiro. Na realidade, ele comprou um pouco de criptomoeda. Ele comprou um pouco de criptomoeda. O nome dele eu tenho até aqui anotado, Vitor Correia Espanha, 28 anos, engenheiro. Aí ele nem sabia que ia ter esse sorteio, ele investiu mais ali nas criptomoedas e ele foi sorteado para fazer um passeio lá naquela nave do Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, para fazer ali um rolezinho no espaço. Eu quero saber, já que nós estamos ali nessa descontração total, Capês, quem você manda para o espaço? Minha sogra. Eita! Eu amo a minha sogra. Então quem você leva a mim pra sua casa e fica com duas. Eu mandaria o Lula pro espaço. Então, rapidinho, quem você mandaria pro espaço? O Lula. Quem você mandaria pro espaço? Eu ia mandar o Lula, mas já que ele mandou, eu mando o Alckmin. Quem você mandaria pro espaço? Eu posso fazer uma lista? Não, é rapidinho. Quem você mandaria pro espaço? Uma lista. Eu mandaria a tosse da Carla. Pessoal, é o seguinte, acabou. É isso daí. Acabou. Foi rápido. Então eu espero você no próximo Linha de Frente. Tchau, pessoal! Tá na hora de aumentar pra 1h30. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.